Vais com o carro à inspeção com a confiança toda, a achar que está impecável porque o lavaste por fora e aspiraste por dentro, e de repente o inspetor entrega-te a folha vermelha por causa de um detalhe invisível que te vai custar mais de 1.000 euros a arranjar. Acontece todos os dias nos centros de inspeção periódica obrigatória de norte a sul de Portugal, e a maior fatia destes chumbos não vem daquilo que tu consegues ver, mas sim daquilo que os mecânicos e as oficinas de vão de escada te tentam esconder. O pesadelo mais caro e fulminante que podes enfrentar hoje em dia numa linha de inspeção é o teste de emissões e a ligação à porta OBD do teu carro. Durante anos, a cultura automóvel portuguesa habituou-se a resolver problemas de filtros de partículas e válvulas EGR com a famosa anulação eletrônica e remoção física, porque era mais barato do que reparar. Mas os tempos mudaram drasticamente. Hoje, o inspetor não olha apenas para a fumaça negra a sair pelo escape. Ele liga o computador diretamente ao cérebro do teu carro. Se a luz de avaria do motor estiver acesa no quadrante, o chumbo é direto e sem qualquer margem para conversa. Mas mesmo que tenhas a luz apagada, se a centralina registrar falhas na sonda lambda, no catalisador, ou se o inspetor detectar marcas de soldadura na panela do filtro de partículas, estás perante uma anomalia grave. Nos carros a gasóleo, a opacidade do fumo denuncia logo um sistema de injeção cansado ou um filtro oco, enquanto nos motores a gasolina, os níveis de monóxido de carbono disparam quando as velas e os sensores de oxigênio já deram o que tinham a dar. O segredo dos profissionais, antes de irem à IPO, é ligar o carro a uma máquina de diagnóstico numa oficina de confiança, ler e apagar os erros antigos e garantir que a linha de escape está a fazer o seu trabalho de purificação, poupando assim uma reprovação certa e uma dor de cabeça monumental. Outro erro crasso que te manda diretamente para casa com a folha vermelha na mão e que podes detectar facilmente na tua própria garagem são as fugas de fluidos. Há um velho ditado nas oficinas portuguesas de que um motor suado é um motor saudável, mas os inspetores da IPO têm uma opinião muito diferente sobre o assunto. Quando o teu carro entra no fosso e o inspetor aponta aquela lanterna potente para o cárter e para a caixa de velocidades, ele procura ativamente por gotas de óleo prontas a cair no chão. Uma ligeira umidade ou aquele aspecto babado em redor da junta da tampa das válvulas pode render-te apenas uma anomalia do tipo 1, que é um aviso para estares atento. No entanto, se houver óleo fresco a pingar da caixa de velocidades, do motor, do circuito de direção assistida, dos amortecedores, ou pior ainda, fluido a escorrer pelos tubos dos travões, isso é classificado imediatamente como um defeito perigoso. O chumbo é imediato porque representa um risco ambiental e um perigo de segurança extremo, não só para ti, mas para os motociclistas que podem escorregar no óleo que deixas no asfalto. Antes da data da inspeção, espreita para o chão onde costumas estacionar o carro durante a noite. Se vires manchas negras ou poças coloridas, tens de lavar o motor por baixo e descobrir a origem da fuga antes de sequer pensares em aparecer no centro de inspeções. Mas antes de mergulharmos nos labirintos da suspensão e descobrirmos os barulhos que te podem tramar, aproveita já para subscrever o canal e não perderes nenhuma destas dicas de garagem que te poupam centenas de euros todos os meses. Quando passas para a fase das placas de torção, aquelas plataformas que abanam o teu carro violentamente de um lado para o outro, a tua suspensão e direção vão ser levadas ao limite. As estradas em Portugal, especialmente aquelas ruas antigas em paralelo ou as estradas secundárias cheias de buracos, são autênticas destruidoras de componentes de borracha e metal. O inspetor vai avaliar cada milímetro de folga no teu sistema de direção. Se rodares o volante e as rodas não responderem com precisão milimétrica, significa que tens ponteiras de direção gastas, rótulas de suspensão com folga ou a própria caixa de direção a dar as últimas. Mas o verdadeiro vilão silencioso que chumba milhares de carros e que tu não vês sem te baixares são os foles de transmissão rasgados. Estas peças de borracha em forma de acordeão protegem as juntas homocinéticas. Com o tempo e o calor do motor, a borracha ressequida rasga-se e atira toda a massa consistente para fora, sujando o interior da jante. Sem lubrificação,
a junta metálica destrói-se rapidamente, gerando aquele barulho de metralhadora metálica quando viras a direção toda e aceleras. Um fole rasgado é chumbo garantido. Qualquer barulho metálico, tipo um toque-toque seco ao passar em lombas, é o aviso do teu carro de que os casquilhos dos triângulos ou os pendurais da barra estabilizadora entregaram a alma ao Criador. E por falar em surpresas desagradáveis que te dão cabo do dia, temos de falar daquele que é o calcanhar de Aquiles das alterações automóveis em Portugal, a homologação de peças. Tu podes ter a suspensão mais impecável do mundo, mas se decidiste montar aquelas jantes de 18 polegadas lindíssimas que compraste em segunda mão, e o teu documento único automóvel só permite jantes até 17, nem vale a pena saíres de casa. O cruzamento de dados entre o que está calçado no carro e o que está averbado no livrete é uma das primeiras coisas que o inspetor verifica. O mesmo se aplica às películas escuras nos vidros. Se não tiveres o certificado de instalação de um aplicador legalizado e a respectiva anotação no documento do carro, és reprovado na hora. O mercado português é muito rigoroso com modificações, e o que pode parecer apenas um pequeno detalhe estético para ti, para o inspetor, é uma alteração não autorizada das características de fábrica do veículo. O mesmo rigor implacável aplica-se à corrosão estrutural. Uma coisa é teres um ponto de ferrugem superficial na porta do porta-bagagens, outra completamente diferente é teres podres nas embaladeiras ou nas longarinas do chassi. Carros que passam a vida perto das zonas costeiras devido à maresia, ou carros importados do norte da Europa que andaram anos a circular em estradas cobertas de sal no inverno, são os principais candidatos a este problema. Se o inspetor detectar ferrugem profunda nos pontos de apoio da suspensão ou do motor, e ao pressionar com uma ferramenta o metal ceder ou estiver esburacado, o chumbo é inevitável. A integridade estrutural do chassi é o que te salva a vida num acidente, e nenhum centro de inspeções vai facilitar nisso. Antes de te revelar o segredo mais básico, mas que mais carros chumba por pura distração do condutor, subscreve o canal para continuares a receber estes alertas em primeira mão e dominares a manutenção do teu automóvel. A secção onde os inspetores são autênticos ditadores impiedosos é no frenômetro, a máquina que mede a eficácia do teu sistema de travagem. Os travões são a tua última linha de defesa, e aqui não há simpatia nem jeitinhos. Quando o carro entra nos rolos e tu pisas o pedal, o computador mede não só a força de travagem, mas também o desequilíbrio entre a roda esquerda e a direita. Se tiveres as pastilhas gastas a ponto de terem menos de 2 milímetros de espessura de material de fricção, o metal vai começar a roçar no disco. Se olhares através dos buracos da tua jante de liga leve e vires que o disco de travão tem um rebordo enorme e afiado na ponta, ou se a superfície do disco tiver sulcos profundos que parecem um disco de vinil riscado, estás em apuros. Outro clássico da IPO é o travão de mão. Quantas vezes puxas o travão de mão até o teto e o carro ainda descai um bocadinho nas subidas? Nos rolos de teste, o travão de mão tem de bloquear as rodas traseiras de forma firme e simétrica. Se um dos cabos estiver laço ou a pinça traseira estiver perra, por causa da sujidade acumulada, a força de travagem vai ser insuficiente para passar no teste. Se sentes o volante a tremer violentamente quando travas a velocidades mais altas, isso significa que os teus discos estão empenados devido a choques térmicos, e essa vibração também vai ser detetada na máquina. Imediatamente ligado ao sistema de escape, que já abordamos na parte das emissões, está a integridade física de toda a tubagem. O teu carro não chumba apenas pelo fumo, mas também pelos buracos na panela de escape. Quando o carro é levantado no elevador, o inspetor percorre todo o trajeto desde os coletores do motor até a ponteira final. Um escape furado pela ferrugem permite que gases tóxicos se escapem para a atmosfera antes de serem filtrados. E o pior, esses gases letais podem entrar no habitáculo do teu carro enquanto estás parado no trânsito. Se ligares o carro a frio e ouvires um som de sopro mais grave do que o normal debaixo do teu banco, ou se os suportes de borracha que seguram o escape estiverem ressequidos e partidos, fazendo a panela bater no chassi quando passas em buracos, tens de resolver isso.
Pequenos furos até podem ser soldados numa oficina de bate-chapas se o metal ainda tiver espessura suficiente. Mas se a panela parecer um queijo suíço de tanta corrosão, a substituição da linha é a única saída possível para garantires o selo verde. Tão crítico como os travões, é aquilo que te liga ao asfalto. A legislação portuguesa é muito clara e dita que os pneus não podem, em circunstância alguma, ter menos de 1,6 milímetros de profundidade de rasto. A dica de garagem infalível que podes usar agora mesmo é pegar numa moeda de €1 e inseri-la nos canais principais do pneu. Se a faixa dourada na borda da moeda ficar totalmente visível, o teu pneu já era e estás a conduzir um perigo ambulante pronto a fazer aquaplanagem na primeira chuva de outono. Mas a profundidade não é a única coisa que reprova. Os inspetores olham fanaticamente para as paredes laterais do pneu. Se tens o hábito de raspar nos passeios a estacionar e tens cortes profundos a expor a tela interior, ou se há bolhas que indicam que a estrutura interna de arame rebentou depois de caíres num buraco enorme, a rejeição é sumária. Além disso, a idade do pneu é um fator que poucos conhecem. Se leres a lateral do pneu e encontrares o código DOT com mais de 10 anos, mesmo que o pneu tenha piso alto porque andaste muito pouco com o carro, a borracha já está completamente ressequida e vidrada pelo sol ardente dos nossos verões. Um pneu vidrado perde aderência e apresenta microfissuras por toda a banda de rodagem, sendo motivo de anotação e falha na segurança ativa. Por fim, chegamos àquela que é, estatisticamente, a falha mais constrangedora e estúpida pela qual podes pagar o preço de uma reinspeção: o sistema de iluminação. Não faz sentido absolutamente nenhum teres um carro mecanicamente imaculado e falhares a inspeção por causa de uma lâmpada que custa menos de 50 cêntimos no hipermercado. Os inspetores testam os médios, os máximos, os mínimos, os piscas laterais e traseiros, a luz de marcha atrás, os faróis de nevoeiro e a rainha de todas as falhas, a luz da matrícula. A maior parte dos condutores só percebe que tem um farol fundido quando já não vê a estrada à frente, esquecendo-se completamente das lâmpadas traseiras. A luz da chapa de matrícula trabalha sempre que acendes as luzes e queima com imensa facilidade, e como tu raramente andas atrás do teu próprio carro com ele a trabalhar, nunca notas. Evita este desgosto financeiro e perda de tempo fazendo um teste de 3 minutos na véspera da inspeção. Estaciona o carro de frente para uma vitrine espelhada ou contra a porta da tua garagem à noite, liga todas as luzes e verifica os reflexos. Pede a alguém para confirmar se as luzes de travão acendem nos 2 farolins e no vidro traseiro, ou usa um espelho. Se fizeres esta preparação mental e técnica, vais para a EPO não como um novato assustado, mas sim com a certeza absoluta de que vais sair de lá com o comprovativo na mão e o selo colado no vidro. E tu, qual foi o motivo mais ridículo ou inesperado pelo qual o teu carro já chumbou numa inspeção? E que surpresas é que os inspetores já te deram quando menos esperavas? Partilha a tua história aqui embaixo nos comentários para aprendermos todos uns com os outros. Não te esqueças de esmagar o botão de subscrever e marcar a tua presença na nossa próxima conversa de oficina.